Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre fazer uma breve revisão sobre alguns conteúdos que nós vimos, tá bom? Então, não vamos falar de tudo que a gente viu, tá? Mas a gente vai ver alguns tópicos interessantes que é importante para vocês, tá? Uma delas é o território nacional, que nós vimos que está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo ou um grupo ou uma instituição, onde nós temos o Estado como conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território desse povo ou dessa nação e da sua relação com o mundo, e o governo, que representa uma das instituições do Estado. Um território nacional é composto pela área em que um Estado exerce a sua soberania, com suas instituições e leis. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Um exemplo é o território do Brasil, que é um país independente e autônomo reconhecido internacionalmente, né? Vimos também que além desses países que são reconhecidos independentes internacionalmente, tem também as minorias nacionais que lutam, que não têm territórios reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupam e cuja população está sob a autoridade de governos de outras nações. Então, essas nações elas são chamadas minorias nacionais. E aí nós vimos o Kurdistão, a Chechênia, a Palestina, o Tibete, a Catalunha, a Irlanda do Norte, dentre outros, né? Vimos também os limites e fronteiras ao longo do tempo, como esses limites eles vão mudando com o decorrer do tempo, vai se tornando países vão se desmembrando de países maiores, se tornando nações menores, e assim sucessivamente, tá? Aí nós entramos na parte das desigualdades socioeconômicas, tá? Também a desigualdade social, também chamada de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. E essa desigualdade ela pode ser verificada nas paisagens por meio de contrastes refletidos nas condições das moradias e na infraestrutura de bairros em cidades de diversos países. Como eu até falei para vocês, que em muitos lugares, em muitos bairros, a gente observa muito em bairros, mas também é possível observar essa desigualdade de um país para o outro. Por exemplo, um bairro que tem na mesma área, na mesma localidade, prédios e casinhas mais simples, palafitas, favelas. Então, isso é um exemplo de desigualdade socioeconômica, tá? Se reflete também entre países do mundo, no qual, entre as causas dessa disparidade socioeconômica e desigualdade de renda entre a população de um país, está a má distribuição da riqueza, que ocasiona grandes diferenças de produção e de divisão de rendimentos entre alguns países. A gente verifica a desigualdade socioeconômica entre as nações e continentes, por exemplo, ao observarmos que na região da África
44% das pessoas viviam abaixo da linha de pobreza em 2013, enquanto na Europa apenas 2% da população se encontrava nessa condição. Então, aí a gente tem uma grande disparidade socioeconômica, tá? Então, essa desigualdade, elas decorrem principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Aí, diversos indicadores são usados para medir o nível de desenvolvimento socioeconômico de um continente, um país ou uma região, assim como as desigualdades e a qualidade de vida de sua população. Aí, nesses indicadores, nós temos o PIB, que é a soma de toda a riqueza de um país por um país em determinado período. Ano é a renda per capita. Na maior parte das vezes, utiliza-se o PIB anual como referência para analisar esse crescimento de um país. E a renda per capita, ela é obtida dividindo-se o valor desse PIB de um determinado ano pelo número de habitantes de um país. Então, o resultado dessa divisão representa o quê? A renda média de cada habitante, ou seja, a renda por pessoa de cada país. Só que esses indicadores, eles muitas vezes falham. Por exemplo, o PIB falha ao traduzir o desenvolvimento, porque um país ele pode gerar muita riqueza e isso não se reverter em investimentos governamentais para melhorar a vida da população como um todo. Já o indicador da renda per capita, embora nos permita ter uma noção geral da situação de desenvolvimento de cada país, também não demonstra a realidade de seu desenvolvimento, pois a riqueza produzida não é dividida igualmente entre a população, como a média indica, né? Aí outro indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano, só que essa é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Só que aí ele não mede os quesitos econômicos, ele já vai aferir o quê? Os quesitos de educação, saúde e renda. O IDH baseia-se em 3 principais indicadores: educação, saúde e renda, e a importância desses indicadores é a abrangência que eles possuem, pois, de modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, são alcançados por uma dessas variáveis, tá? Então, tem-se uma classificação desse índice, onde de baixo até muito alto. E os países com o IDH muito alto, de modo geral, eles atingiram alto grau de desenvolvimento econômico e industrial, que são chamados países desenvolvidos, e apresentam também uma renda per capita elevada, assim como uma melhor distribuição de renda, serviços de educação e saúde de alto nível e melhor qualidade de vida da população. Já países que têm o IDH médio e baixo são considerados subdesenvolvidos e geralmente apresentam má distribuição de renda e serviços públicos precários. Geralmente, alguns países considerados subdesenvolvidos que atingiram o IDH considerado alto nas últimas décadas, como é o caso do Brasil, são chamados países em desenvolvimento ou países emergentes, tá?
Aí nós vimos também a questão dos países da riqueza e da pobreza no mundo, dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, onde existe uma regionalização por desenvolvimento econômico, que chamamos de regionalização norte e sul, nessa regionalização expressa uma desigualdade econômica muito grande, porque se faz como se fosse uma linha para dividir os países desenvolvidos dos países menos desenvolvidos, né? Só que essa linha ela não considera a posição geográfica, tá? Ela só vai considerar o que? Os aspectos econômicos, tá certo? Aí os países desenvolvidos, como eu já falei, são aqueles que têm uma renda per capita boa, um PIB alto, um índice de desenvolvimento humano alto ou muito alto, uma expectativa de vida uma média de 79, 83 anos, uma mortalidade infantil baixa, tem uma estrutura médico-hospitalar boa, são feitos maiores investimentos na área social, na saúde, na educação, enfim. E os países subdesenvolvidos são os que apresentam baixo desenvolvimento industrial, tecnológico, baixo IDH, em relação aos países desenvolvidos. Expectativa de vida menos de 80 anos, mortalidade infantil alta, o IDH baixo, enfim, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.